E aí, pessoal, mais uma aula das teses. Aquela aula em que você vai o quê? Revisitar o seu material. Deixa eu me apresentar, né? Luiz Pierre. E hoje nós vamos ter aquela aulinha que nós vamos escrever todas as teses. Não são as teses cobradas na prova, mas aquelas teses importantes, dadas em sala de aula ou comentadas em sala de aula. Vamos lá, primeira coisa antes de começar, meu Instagram, meu Facebook, e-mail, meu WhatsApp. Ficou na dúvida, vem falar comigo. Vamos lá. Essa não é uma aula, ao meu ver, para você assistir muito no começo do curso. Eu não vou parar tese por tese e explicar. Eu vou pegar as teses aqui e demonstrar para você o que ela é rapidamente e onde você encontra ela dentro da lei, dentro da súmula, jurisprudências e assim por diante, tá? Não vou ficar detalhando a tese. Então, se você assistir muito no começo do curso, pode ser que você se apavore. Se você quiser para matar a curiosidade, vai lá. E é muito importante também, é legal, no decorrer você teve essa tese, né? Viu aviso prévio, tratado na aula de aviso prévio. Vem aqui, vê se você pegou todos os artigos, tá? É muito legal aqui, muito importante que eu coloco todos os principais artigos que tratam do tema. Então você consegue o quê? Fazer uma marcação de vadimeco muito mais tranquila. Perfeito? Vamos começar. Aviso prévio. Já sabemos, o aviso prévio, volta aqui, é o quê? Período em que você vai ter para avisar a pessoa que você estava com uma relação de emprego que você não quer mais. Tanto empregado quanto empregador. Aviso prévio do empregado para o empregador, sempre 30 dias. Do empregador para o empregado, 30 dias. Ambos podem ser indenizados ou trabalhados. Para o empregado, eu tenho um aviso prévio proporcional. Cada ano de trabalho dele, ele ganha 3 dias a mais de aviso prévio, sempre indenizados. Perfeito? Esse aviso aí tem uma limitação de 90 dias. Vamos ver aqui, ele vai ter a base dele na Constituição Federal, na CLT, e nós temos aí a projeção com o artigo 487. Projeção é, o aviso prévio integra o contrato de trabalho para todos os fins. Fala na OJ 8283 da SDI 1 do TST. Eu vou utilizar a projeção do aviso prévio, ou seja, esse um mês de aviso prévio para 13º, para férias, para FGTS, para INSS. Tá? Além disso, a súmula 441 vai falar da proporcionalidade dele. Justiça gratuita. Você vê, a aula aqui é bate e volta, pessoal. A gente não fica muito tempo. Justiça gratuita é a possibilidade de você ir ao judiciário e não pagar as custas. Pessoal, quem tem justiça gratuita hoje em dia vai ser chamado a pagar os honorários, tanto periciais quanto advocatícios. Justiça gratuita é para não pagar as custas, perfeito? Eu falo aí, ó, que você vai ter o requerimento final antes do valor da causa. O reclamante está desempregado e passando por uma necessidade. Você vai demonstrar isso. Onde? No final da peça. Uma questão bem boba, uma tese simples, mas ela tem que ter os requisitos dos artigos aqui, ou da J 269, tá? Ou do artigo 790. Lembrando, eu posso pedir isso também na fase recursal. Eu juizei uma ação, na hora de recorrer eu vejo, não tenho dinheiro para pagar as custas, vou pedir. Perfeito? Então, tá aqui, esse é o artigo, lembrando que você quer custas, artigo 790. A súmula 463, ela vai o quê? Confrontar. E a gente sabe que por força do artigo 8º da CLT, entre uma briga entre súmula e artigo, não é o mais favorável ao empregado, e sim o artigo. Tá bom? Continuando. Desconto indevido. Quando a gente fala de desconto indevido, a gente tem que verificar descontos que foram feitos dentro do seu salário ou até mesmo a questão de irredutibilidade do salário. Salário é irredutível. Eu nunca reduzo o valor que eu ganho. Se eu ganho R$2.000, eu só vou aumentar, nunca reduzir. O que pode ser descontado do meu salário? O que eu acordei ou o que vem de força de lei ou de uma fonte jurídica, convenção ou acordo coletivo. Veio desse grupo, pode descontar. Não veio, não pode descontar. Tá? Cuidado! A prova já perguntou sobre a questão de desconto quando você causa um dano ao empregador, desculpa. São duas possibilidades.
Ou você causa o dano com dolo ou com culpa. Com dolo não precisa de autorização. Você quis destruir. Com culpa, eu preciso o quê? De autorização ou convenção coletiva. Então você tem que tomar cuidado. O dolo, você não precisa de autorização, não precisa de nada. Se você agiu com dolo, vai ter o desconto. Se você teve culpa no ato, você vai precisar do desconto, ou vai precisar de autorização para descontar, ou que esse desconto esteja dentro do acordo ou convenção coletiva. Perfeito? Tá? Tem aí, e a gente verifica até essa questão do precedente normativo, ele entrou como lei no artigo 473 das possibilidades de falta. Danos morais, danos materiais e danos estéticos. Vamos dividir esses três primeiro. Esse eu vou parar um pouquinho, né? Vamos respirar. Dano moral é quando eu vou atingir a pessoa, tá? Mas eu vou atingir o quê? A personalidade, os direitos da pessoa. Dano material é quando eu atinjo a pessoa, mas nos bens. Quando eu quebro o celular, quando eu faço com que a pessoa ela tenha que ficar no hospital e ela desembolsou para ficar no hospital. Dano estético, aí sim, é quando eu machuco a pessoa que altera o quê? O visual dela. Sei lá, eu estava trabalhando, levei um tiro dentro da empresa e aí cortou aqui, fiquei com rasgo. Dano estético, tá? Esses três tipos de dano, eles estão dentro do quê? Da competência da Justiça do Trabalho, por conta do artigo 114 da Constituição Federal. E a questão material a gente vai verificar no artigo 223 de A a G. Pode vir aqui, coloco aqui um breve resumo de dano moral, material e estético e os artigos. Lembrando que quando a gente fala de danos materiais, a gente tem aí o quê? Perdas e danos, que são lucros cessantes, despesas de tratamento e pensões vitalícias, todas possíveis dentro da Justiça do Trabalho. Tá? Quando a gente fala em danos morais, a gente tem aí o principal dano moral que existe, que é a revista íntima, diferente da revista pessoal. Revista íntima é aquela que encosta em você, que você se expõe teu corpo. Revista pessoal é quando eles vão o quê? Pô, eu estou de terno, eles falam, o senhor pode abrir o terno e verificar no seu bolso o que tem? Aí eu mostro, não tem nada no bolso, volta, entendeu? Aqui é isso, é abrir a minha mochila, é abrir uma bolsa, perfeito? Então, você tem que ter aí, revista íntima, pode? Nunca. Revista pessoal, pode? Depende. Quando falo disso, eu gosto de parar, eu sei que essa é uma de tese, mas é importante para vocês verem da onde vem. Existia uma empresa que trabalhava com ouro. Por conta do ouro, pepitas serem pequenas, ela fazia todos os empregados, antes de ser proibido, ficarem sem roupa, eles iam para uma sala com câmeras e espelhos, eles tinham que ficar de cócoras no chão, porque aí as cavidades aumentam, e eles analisavam se a pessoa não inseria nada de ouro nelas. Olha o constrangimento. Revista pessoal, pode? Vamos lá. Eu trabalho dentro de uma empresa, sei lá, de administração. Eu vou roubar o quê? O grampeador? Né? Eu trabalho dentro de uma empresa de roupa, dentro de uma loja de joias. E eles pedem para olhar minha bolsa quando eu saio para dar uma analisada. Eu não estou o quê? Interferindo. Eu tenho a proporcionalidade, eu tenho que analisar, porque, tá lá, é ativo. Ah, mas eu coloco um tag de segurança em todas. Pronto, já perde um pouco a proporcionalidade. Quando a gente fala de revista íntima, lembrando, artigo 22A3 da CLT, questão trabalhista tem uma previsão específica da revista íntima no 373A, que também se aplica aos homens. O artigo 373A, ele é aplicável às mulheres. É o capítulo das mulheres dentro da CLT. Mas por uma questão de isonomia, ou seja, eu não posso trazer uma regra para o homem, para uma mulher que seria aplicável ao homem, diferente. Licença maternidade é da mulher. Pode ser aplicável ao homem se a mulher morrer, mas ela é essencial da mulher. Uma limitação de peso, porque a ideia de que a mulher levante um peso menor por conta da estrutura do corpo. Essa daí, revista íntima,
começou fortemente com as mulheres agora, e os homens também sofreram, e aí você aplica pela isonomia, tá? E aí a gente tem também o artigo 1 e 2 da Lei 13.271. Práticas discriminatórias no trabalho, ou seja, eu discriminar alguém por conta de sexo, idade, cor, raça, religião, orientação sexual, tá? E obesidade entrou dentro dessa, ou seja, tanto faz se a pessoa é gordinha, magrinha, homoafetiva, heteroafetiva, né, qualquer cor, né, do branco translúcido até a cor, né, o pessoal preto, tanto faz, qualquer cor, não, tanto faz, muda a capacidade de trabalho? Não. Muda se a pessoa, ela nasceu no Brasil, nasceu nos Estados Unidos? Teoricamente não, a não ser que eu preciso que ela utilize uma língua, utilize um idioma. Aí se ela vai utilizar um idioma, aí sim, mas aí eu não vou discriminar por conta da raça, e sim por conta de falta de conhecimento. Vocês entendem? Não tem discriminação, não pode. É uma coisa que eu até fico ofendido. No Brasil existe lei contra o pagamento de salários a menor para a mulher? Sim. Eu não posso discriminar ninguém por conta do sexo. A equiparação salarial existe para isso, eu tenho lei. Antiga, o Brasil está bem atualizado nisso. Se ocorrer um ato de discriminação e a pessoa for o quê? Despedida por conta disso, ela pode ser reintegrada. Se ocorrer um ato de discriminação, ela pode receber danos morais e danos materiais. Perfeito? Então, tem aqui, tanto no artigo 3º como 7º da Constituição, a Lei 9.029 que vai proibir, né, a lei que fala sobre a discriminação, e aí ela é muito clara, principalmente nessas questões de gravidez. Vou fazer um parênteses rápido. Trabalhava para uma empresa, eu até parei de trabalhar. Aí ela virou, a mulher, dona da empresa, me vira e fala assim, para a filha dela que estava contratando, contrata mulher de 18 a 30, 32 anos, não. Aí eu olhei, era uma loja, né, não vou falar o que é, porque às vezes pode achar, mas que era uma atividade que essas mulheres iam gostar. Fiquei olhando quieto, né, cliente, às vezes... Aí ela falou, mas por que, mãe? Ah, porque é o momento que quer ficar grávida. Então, essas mulheradas aí não contratam, não. Fiquei olhando e falei, pai do céu. E é uma mulher falando isso, mas tudo bem. Né? Você não pode. Então, você não pode perguntar numa entrevista de emprego, você quer ter filhos? Ou pedir atestado para isso. Perfeito? Então, está aqui, essa é a Lei 9.029. E temos a súmula 443 que vai falar do que? Da discriminação por conta de doença, o HIV, que era a principal, ou qualquer tipo de doença grave. Se você tem uma doença e for demitido por conta dessa doença, você vai poder pedir a sua reintegração. Você não pode ser demitido por conta de uma discriminação. Você pode ser demitido porque você não está trabalhando bem, qualquer questão, mas porque você tem HIV, não. Porque você está gestante, já tem a estabilidade, mas também não. Porque você é, sei lá, heteroafetivo ou homoafetivo, também não. Qualquer ato de discriminação vai ser punido na Justiça do Trabalho. Perfeito? Continuando. As teses de dano moral mais cobradas, isso eu trouxe aí para vocês, é o assédio sexual e moral, que está no 216 do Código Penal, que é crime. Nós temos as câmeras abusivas, controle abusivo do banheiro, controle do e-mail pessoal e anotações desabonadoras na CTPS. Esses últimos. A empresa pode controlar o meu e-mail de trabalho? Sim. O que eu escrever lá, a empresa pode ver. Meu e-mail pessoal? Não. Mas acessei pelo computador do trabalho. Eu tenho um erro. Acessar questões pessoais no computador de trabalho. Eu posso levar advertência, suspensão e até uma justa causa. Mas não pelo conteúdo dos e-mails. Tá? Anotações desabonadoras. É a mesma coisa que você está lá na empresa e ele te demite e fala, demiti Luiz Pierre, pois dormia no banheiro. Eu posso até ser demitido por conta disso, mas não pode estar explícito na minha carteira de trabalho. Carteira de trabalho é nome, salário, cargo, período que ficou. Só. Continuando aqui. Teses de tutela antecipada mais cobradas. Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em tese de tutela, a gente tem que lembrar que o quê? Quando a gente fala da liminar, a gente tem a cautelar e a tutela antecipada. A cautelar é quando eu peço o quê? Que um direito meu ele seja resguardado por
força do quê? De uma prova que eu vou pedir, uma perícia adiantada, né? Ou que prendo o dinheiro porque a pessoa está dilapidando o patrimônio. Quando eu falo da tutela antecipada juiz, tem um processo com X pedidos, analisa esse antes de tudo. Para analisar um antes. E para analisar esse um antes, ele tem que estar o quê? Sendo perseguido. Eu tenho que ter o que a gente fala da fumaça do bom direito, ou seja, eu tenho que ter uma lei que proteja esse direito ou que permeie essa proteção e eu tenho que ter o perigo da demora. Fumus bonis iuris e periculum in mora. Perigo da demora. Juiz, se você demorar muito tempo, vai me prejudicar. Reintegração de gestante. A gestante foi demitida, ela quer voltar a trabalhar porque ela quer ganhar o salário dela. Tem uma lei que fala disso e eu tenho o perigo da demora, porque se ela não tem dinheiro, ela pode prejudicar aí a gestação. Transferência abusiva. Eu trabalho aqui em São Paulo, a empresa não quer me demitir e me manda para o Acre. O pessoal fala que o Acre às vezes não existe. Já tem história que o Acre foi vendido por 1 ou 2 cavalos. Brincadeira para o pessoal do Acre, mas me manda para o Acre. O Acre é ruim? Não sei, nunca fui. Mas eu moro em São Paulo, minha família está em São Paulo. O voo Acre-São Paulo eu não acho que seja direto ao aeroporto Congonhas. Vai me prejudicar. Eu dou aula. Você acha que a LFG vai montar um estúdiozinho só para mim no Acre? Acho que não. Né? Vai falar, vem trabalhar aqui. Vai me prejudicar. Juiz, se eu for transferido para lá, eu vou ter que alugar casa, às vezes vou ter que fazer um contrato. É prejudicial. Me ajuda. Então, são as principais teses, tá? Obstar uma transferência abusiva, reintegrar um dirigente sindical ou qualquer tipo de estável, tá? A gente aplica aí, que nem eu coloquei, artigo 300 do CPC, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, periculum in mora e, quando a gente fala aí, daí do perigo da demora, né? Ou fumus bonis iuris no primeiro e periculum in mora no segundo. Preliminares. Pô, as preliminares, elas são utilizadas na contestação e no recurso ordinário. Tem uma aula que eu trago aí para vocês, que eu analiso todos os exames da ordem. E eu mostro que um dos temas mais pedidos dentro do RO é a própria preliminar. Então, quando a gente fala em preliminar, as preliminares são em recurso ordinário e contestação. Quem fala em preliminar de inicial está utilizando a nomenclatura errada. Tem gente que gosta de utilizar preliminar com aquela ideia de ser analisado antes do resto. Mas a preliminar ela tem um ponto além disso. Não é só ser analisado antes do resto, mas de que a sua análise ela depende para o resto. Preliminar de inépcia. Juiz, se você não analisa esse ponto que para mim é inepto, eu não posso fazer a defesa. Juiz, você já analisou ou o judiciário já analisou esta decisão? Coisa julgada. Juiz, tem uma prescrição. Calma. Ter a prescrição não quer dizer que o direito não existe, quer dizer que não pode ser cobrado. Eu analiso o direito. Ele não existe, tá bom, eu vou falar que está prescrito, mas o direito eu posso analisar. Preliminar não é prescrição. Preliminar não tem na inicial. Eu não vou falar uma coisa para o juiz antes da inicial, que ele tem que analisar. Não. Eu vou colocar na ordem que eu necessito. Ah, professor, mas eu já vi da justiça gratuita. Não. Quando a gente fala do processo civil, tudo bem. Na justiça do trabalho, não. As custas são pagas ao final. Então, eu não preciso pedir preliminar de justiça gratuita, porque o juiz vai analisar isso ao final do processo e lá que eu vou saber se eu vou pagar ou não. Na justiça comum, eu pago quando eu ajuizo a ação. Então, é uma preliminar por conta da justiça gratuita, porque o juiz analise para eu pagar ou não naquele momento. Na justiça do trabalho, não. Não peça. Preliminar de honorários advocatícios, já vi isso, dá até palpitação. Preliminar de transferência, de preferência na tramitação, também não. Nem que aquela questão tem que ser analisada antes das outras, não. É que o processo tem que ter uma tramitação mais rápida, que pouco importa e pouco vai influenciar a decisão dos demais pedidos. Preliminar analisa isso porque interfere no resto. Tramitação, justiça gratuita e prescrição não tem nada a ver. Perfeito? Preliminar, artigo 337, discute-se antes do mérito. 330, a gente trata especificamente da inépcia da petição inicial. E o 485 vai falar da extinção do processo.
Percebeu que é só CPC. Prejudiciais de mérito. Essa eu vou demandar um pouco mais de tempo, porque a prejudicial de mérito ela é muito cobrada e ela é muito, não é confusa, mas o pessoal não lembra muito dela. E eu gosto de bater nela. Nós temos o quê? 4 tipos de prejudiciais de mérito. Professor, eu vejo você falando em aula sempre em 3. Porque são as 3 usuais. Existe a 4ª que quase não é usual. Então a gente tem que bater nela também aqui. Vamos lá. Eu tenho a bienal, quinquenal, trintenária e a preliminar de... até eu esqueci o nome. A intercorrente. Estou bem. Bienal, 2 anos. Da onde conta os 2 anos, pessoal? Do término do contrato de trabalho, que contabiliza o aviso prévio. Acabou o aviso prévio indenizado ou trabalhado, se inicia a contagem de prazo de 2 anos. A bienal também é chamada de total, por quê? Se eu não ajuizar ação nesses 2 anos, eu não posso ajuizar ação nunca mais. Por isso que eu perco todos os direitos. Quinquenal é diferente. É da data que eu ajuizei a ação para trás. Da data que eu ajuizei a ação para trás, imagina uma bolinha assim. O que está dentro dessa bolinha eu posso pedir. Por isso que ela também é chamada de parcial. Eu perco parte dos meus direitos, mas não todos. A trintenária a gente tinha aí por conta do FGTS, mas ela foi mudada para a quinquenal. A súmula 262 sofreu uma alteração e teve uma modulação de efeitos. Hoje em dia é só a quinquenal, mas você pode ser chamado a falar dela. Vamos ver. Tá? Temos aí bienal, que é total, quinquenal parcial, trintenária, recolhimento, que a gente respeita a bienal, mas ela foi alterada pela 362. Perfeito? A intercorrente do 11A, o que é? Na fase de execução, de maneira bem simples. O autor não cumpriu o que o juiz mandou, do prazo que o juiz deu. 5 dias indique bens. Transcorreu 5 dias. No 6º dia começa a intercorrente. 2 anos. Passou 2 anos, arquivo o processo, ele perdeu tudo. Perfeito? A gente tem a interrupção também. O que é interrupção? Interrupção dessas prejudiciais de mérito. Qual que eu vou interromper? A total. A bienal não. A quinquenal não, é só a bienal, só a total. Como? Ajuizamento de demandas idênticas. Perfeito? Então eu vou ajuizar uma demanda idêntica, não pode até deixar aqui comigo. Vou ajuizar uma demanda idêntica, vou interromper. Ajuizei uma demanda pedindo hora extra. Processo arquivou. Ajuizei outra. Processo arquivou. Tudo bem. Eu tenho 2 anos do arquivamento para pedir hora extra. Se eu pedir hora extra na primeira e adicional de insalubridade na segunda, a hora extra, a prescrição bienal é do arquivamento da ação. Do adicional de insalubridade é do término do contrato de trabalho. Rapidamente eu conto sempre o mesmo caso. O empregado entrou com uma ação pedindo danos morais de R$10.000. Aí o juiz falou, você não explicou os danos morais, emende a inicial. Aí o cara falou, não vou emendar a inicial. Não emendou a inicial, ajuizou uma ação pedindo R$100.000, falando que ele tinha muito controle de jornada. Tinha mais de 10 empregados na empresa, mas tudo bem. O juiz falou, ainda não entendi o caso. Ele já mudou o valor e ele explicou. Ou seja, ele já mudou o pedido da primeira. Aí arquivou. Depois de um ano e meio, mais ou menos, ele entrou de novo. Então ele entrou com uma, passou quase 1 ano, entrou com outra, arquivou, passou 1 ano e meio, ou seja, já tem mais de 2 anos e meio aí. Ele entrou com uma pedindo R$100.000, dando moral bonitinho. Aí ele falou, interrompeu, que ajuizei a ação. Não interrompeu, cara. Interrompe para os mesmos pedidos. O primeiro pedido ele era inepto, não existe pedido, então não teve interrupção, tá? Isso aí está para vocês no parágrafo 3º do artigo 11. Importante, para o menor de idade não tem aí, não corre prescrição. Pedidos declaratórios, também não. Prescrição pode ser dada de ofício. Vamos lá. Para o menor de idade, então, até 18 anos, os direitos desse trabalhador sempre vão poder ser requeridos, sempre. Tá? Quando eu vou pedir uma declaração, ou seja, juiz, fala que eu era empregado, eu não quero nenhum direito, eu só quero que você fale que eu era empregado. Não existe também aí nenhum tipo de prescrição. Eu posso entrar depois de 60 anos. Tá? Eu tenho a prescrição de ofício, ou seja, por ela ser uma questão de ordem
judicial que vai afetar o interesse público nessa demanda, o juiz pode declarar a qualquer momento e ele declara se ele quiser. Ele pode fazer a continha e falar, pô, mais de 2 anos ou 5 anos. Perfeito? E eu trouxe também a interrupção. As teses aí, os artigos para vocês, importantes, tá? Pessoal, sempre olhou aqui, viu as teses, não entendeu? Pergunta, lê o artigo, faz as marcações necessárias. Essa aula de teses é para o quê? Relembrar as teses que podem cair na prova, teses que já foram trabalhadas dentro do curso. Perfeito? A gente se encontra aí numa próxima aula de teses. Espero que você tenha gostado. Beijão. Tchau, tchau.